Em 1970, um bioquímico japonês de nome Satoshi Omura descobriu uma bactéria que tinha efeitos intrigantes contra lombrigas. Ele compartilhou sua descoberta com seu colega americano William Campbell, que trabalhou para a farmacêutica Merck. O Campbell usou a bactéria para criar um medicamento chamado Ivermectina, que foi lançado pela Merck em 1980. Descobriu-se que a ivermectina era extremamente eficaz contra uma doença chamada oncocercose, que é mais conhecida como cegueira dos rios. A cegueira dos rios é causada por um verme parasita e causou sofrimento inenarrável e até mesmo morte em partes da América Central e do Sul e grande parte da África. Com o uso de ivermectina, a cegueira dos rios foi amplamente eliminada nas Américas e muito reduzido na África. Bilhões de doses da droga foram administradas e está listada como um dos medicamentos essenciais da Organização Mundial da Saúde. A patente da Merck sobre a ivermectina expirou em 1996. O medicamento é extremamente barato de produzir e está disponível em todo o mundo em uma variedade de formulações. O melhor de tudo, é extremamente seguro. Em dosagens normais, não tem efeitos colaterais importantes. Em 2015, em reconhecimento às suas contribuições, o Dr. Omura recebeu o Prêmio Nobel da Medicina, o qual ele compartilhou com o Dr. Campbell. Avançando para o início de 2020, quando a pandemia da Covid estava se espalhando pelo mundo, cientistas e médicos estavam procurando freneticamente por drogas que poderiam tratar a doença. O lugar óbvio para começar era um dos medicamentos existentes que mostraram atividade antiviral. No início do ano, uma equipe de cientistas que trabalha na Monash University, na Austrália, fez uma pesquisa bibliográfica e descobriu que a ivermectina mostrou atividade contra vírus tais como o Zika, o Nilo Ocidental e influenza. Eles realizaram uma série de experimentos nos quais eles descobriram que a ivermectina apresenta atividade notável contra o SARS-CoV-2 in vitro, ou seja, em tubos de ensaio. Eles publicaram seus resultados em um artigo que apareceu em abril de 2020. Eles descobriram que um único tratamento com ivermectina produz uma redução de 5.000 vezes nos níveis virais sem qualquer citocidade, o que significa que não prejudicou as células. Junto com seus resultados, eles propuseram um mecanismo pelo qual a ivermectina atinge esse efeito milagroso. Por volta da mesma época, uma dupla de cientistas trabalhando nos Estados Unidos percebeu que a ivermectina estava sendo amplamente usado como profilaxia contra a cegueira dos rios na África. Eles se perguntaram se o uso de ivermectina teria algum efeito nas taxas da Covid-19. Eles olharam para países onde a ivermectina foi administrada a populações inteiras e compararam suas taxas da Covid-19 com países que não tinham esse programa. Eles descobriram que países com ampla profilaxia com ivermectina obtiveram taxas significativamente mais baixas da Covid-19. Enquanto isso, médicos em hospitais do mundo todo estavam lidando com um massacre de pacientes com Covid-19 e eles não tinham bons medicamentos para tratar a doença. Um desses médicos foi o Jean-Jacques Raster, um especialista em terapia intensiva e pulmonar, trabalhando no Broward Health Medical Center, o maior hospital do condado de Miami-Dade. Sendo um especialista em pulmão trabalhando na UTI, o Dr. Raster estava realmente nas linhas de frente da guerra contra o Covid. Um dia, ele se viu conversando com o filho de uma senhora idosa que estava indo muito mal em sua luta contra a Covid na UTI. Tenha em mente que isso foi em um momento da pandemia, quando aqueles que estavam morrendo de Covid não tinham permissão nem de receber visitas dos seus entes queridos antes de morrerem. Muitas vezes, eles tinham que dizer suas palavras finais pelo telefone. Vamos deixar o Dr. Raster contar a história a partir daqui. I called the patient's son up and said, listen, you may want to call mom. Mom is deteriorating rapidly. She's likely going to end up on a ventilator. So talk to her now. So we went back and forth. It's like, doctor, there is something else. There must be something else. I'm like, no, sir, I have nothing. Nobody has anything. Mas felizmente para esta paciente, este homem não ia desistir tão facilmente. E ele pressionou o Dr. Raster para pensar em um tratamento. I tell him, listen, there is this one study that I reviewed 2 days ago in test tubes, in vitro, about the use of ivermectin. He was like, okay, so let's do it. Okay, so she got ivermectin. Within 48 hours,
her FiO2 requirements were coming down again, and probably within a week or so she was discharged to home. O Dr. Raster passou a tratar uma série de pacientes com Covid com a ivermectina. Ele publicou os resultados em um artigo de pré-publicação que apareceu em junho de 2020. No final de 2020, ele testemunhou perante um comitê do Senado sobre suas experiências tratando de pacientes com ivermectina. Of the hundreds of outpatients treated by my team, only 2, I repeat 2, were admitted to the hospital. Neither one of them died. Neither one of them needed intubation. Ao mesmo tempo, em todo o mundo, uma série de estudos controlados involuntários sobre o uso de ivermectina para prevenir a Covid-19 estava sendo realizado. Uai, seu app de vídeos curtos. Uai, seu app de vídeos curtos.